Olá, querido aluno. A nossa aula hoje é sobre desertos. E nós vamos falar de uma forma muito ampla, na temática ambiental, na temática física, na temática econômica. Então, acompanha com muita atenção a importante aula sobre desertos. Primeiro vamos entender o que vem a ser um deserto. O que era o deserto para você? Pense, será que deserto está vinculado à condição de temperatura? Muitos se enganam e pensam que só existam desertos quentes. Desertos são ambientes secos, onde haja uma carência hídrica superficial. E independente do fator térmico. Existem desertos quentes nas baixas latitudes, como existem desertos frios nas médias e altas latitudes. Então, deserto é uma região onde há um estresse hídrico por uma questão física. Então, toda essa parte na cor vermelha aqui significam regiões desérticas que sofrem, anota, uma escassez física, uma escassez de água no aspecto físico. E aqui neste mapa, exatamente as áreas secas, quer sejam ambientes áridos, bioma desértico, ou semi-áridos, bioma semidesértico. Observe aqui que nós temos a distribuição geográfica destes desertos. E nesta imagem de satélite, a área clara evidencia as regiões desérticas, os campos de dunas. Essa cor clara aqui em todo o planeta são as áreas desérticas. Então, já aprendemos que deserto é um bioma com clima árido, que sofre uma escassez física, uma escassez hídrica física. Já aprendemos que deserto independe do fator térmico, que existem os desertos quentes nas baixas latitudes e existem também os desertos frios nas médias e altas latitudes. E agora eu quero que você registre qual ou quais as origens, quais as causas da formação destes ambientes na superfície terrestre. Então, coloquem aí. Primeira causa, vamos lá, eu quero que registre, depois eu vou mostrar aqui as imagens. São 3 causas. Primeira causa, altas pressões atmosféricas. Altas pressões. Segunda causa, correntes oceânicas frias. Terceira causa, cadeias de montanhas. Então, a posição sotavento de dobramentos modernos dará origem ao desenvolvimento deste bioma desértico, certo? Então, qual foi a primeira causa? Altas pressões, muito bem. Os anticiclones subtropicais, mesma coisa. Segunda causa, as correntes oceânicas sempre frias. E terceira causa, a posição sotavento das cadeias de montanhas. Deu para anotar? Muito bem. Então, a primeira parte aqui, eu mostro a circulação atmosférica global. E você logo constata, atento a isso, que existe uma lógica na distribuição geográfica dos desertos. Comumente, eles estão próximos aos trópicos, a 30 graus de latitude ao norte, 30 graus de latitude ao sul. Então, os desertos aqui, próximo ao trópico de Capricórnio e próximo ao trópico de Câncer. Aprendemos que centro de alta pressão, olha aqui, centro de alta pressão, um anticiclone, possui esse movimento divergente e descendente, que inibe a formação de nuvens de chuvas
Então, observe que as áreas próximas ao trópico, né, aqui próximo a 30 graus, tanto ao norte como ao sul, nós temos regiões desérticas. Olha aí a circulação atmosférica. E quais são os principais desertos? Você precisa saber. Então, eu tenho aqui o deserto do Saara, o deserto arábico, o deserto de Gobi, aqui ó, Gobi, deserto australiano, o deserto de Kalahari, deserto da Namíbia, nessa porção aqui, sudoeste da África. Aqui nós temos inúmeras regiões desérticas, tanto no México como nos Estados Unidos. E na América do Sul, encontramos o deserto, a região mais seca da Terra, hiperárida, que é uma área transnacional que fica na fronteira entre o Chile e o Peru. Então, aqui eu tenho uma distribuição geográfica destes ambientes. Muito bem. Já aprendemos o conceito, aprendemos a distribuição geográfica, já aprendemos as causas que formam desertos. Coloque aí característica dos desertos. Primeira característica, predomínio do intemperismo físico. Olha a fragmentação mecânica, a meteorização mecânica dos blocos rochosos. Então, em ambientes secos, prevalece o intemperismo físico. Então, aqui o diaclasamento. Olha as feições de relevo ruiniforme. A ação geomorfológica do vento é muito intensa nessas áreas. Observe uma extensa região com uma drenagem. Segunda característica, drenagem arreica. Porque os rios são efêmeros, arreica, as águas se perdem rapidamente por evaporação ou por infiltração. Então aqui eu tenho um rio efêmero, uma drenagem arreica. Aqui nós temos desertos com uma vegetação xerófita ou xeromórfica. Então, os desertos, eles apresentam principalmente essas regiões com cactáceas, hiperxerófitas. Não pensa, não tem vida nos desertos. Claro que existe uma vida muito adaptada, existe uma diversidade de plantas, de cactos e de animais, principalmente com hábitos noturnos. Aqui o deserto australiano, eu quero destacar este país com mais de 70% da sua área desértica, Austrália, que é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Observe esse mapa das latitudes médias. Aqui, vejam, Trópico de Câncer, Saara, o deserto de Sonora, Kalahari, Atacama, aqui o deserto australiano. Então, nessas faixas, anticiclones subtropicais determinam a formação destes desertos. Aí uma curiosidade, e por que nesta área onde passa o Trópico de Capricórnio, nós não temos desertos? Aqui no Brasil, que é cortado pelo Trópico de Capricórnio. O que justifica? Os rios voadores da Amazônia. Então, a floresta amazônica, a evapotranspiração das suas matas, das suas águas, promove uma formação de um ambiente úmido quando deveria ser uma região desértica. Então, sem a Amazônia, o centro-sul brasileiro vira um deserto, certo? Então, lembrar aí. E aqui o fenômeno dos fluxos aéreos provenientes da Amazônia, fenômeno este chamado de os rios voadores. Desertos, uma outra característica, olha quanta coisa nós estamos aprendendo. Os desertos apresentam uma grande variação térmica diária. A amplitude térmica é muito elevada entre dia e noite. E por que ocorre isso? Devido à baixa nebulosidade. À noite, o calor se dissipa rapidamente,
quando anoitece, porque a ausência, o calor se dissipa rapidamente quando anoitece, porque a ausência ou a escassez de nuvens impede que ela seja retida. Então, como eu não tenho cobertura nebular, rapidamente, né, esse calor se perde, tornando as noites mais frias. E aqui eu tenho os 10 maiores desertos do mundo, aqueles já comentados no início da aula. O Saara, o deserto de Gobi, os desertos que ficam na fronteira dos Estados Unidos e do México, o Atacama, e aqui colocam até mesmo as regiões, digamos, Antártida. Mas Antártida, lembrar que a questão de ser classificada em alguns momentos é devido à umidade do ar, que é muito baixa, não é isso? Mas lá na Antártida o clima é polar e nós estamos falando de regiões de clima árido. Então observe essa imagem, que ela revela que a encosta a sotavento, olha o fluxo de ar descendente, pode formar ambientes desérticos. A barlavento, eu vou ter regiões úmidas, fluxo de ar ascendente, fluxo de ar descendente dará origem a ambientes secos. Então, as chuvas orográficas ocorrem sempre a barlavento. E a sotavento, eu tenho aqui um mar seco. Olha a imagem aqui do ar seco nessa região. E aí eu vou te dar um exemplo, que é o principal exemplo. A cadeia do Himalaia. A cordilheira do Himalaia, esse dobramento moderno, fruto de um tectonismo orogenético, criou o deserto de Gobi, na fronteira entre a China e a Mongólia. Então aqui é o Himalaia, essa rugosidade aqui é o Himalaia, e aqui o deserto de Gobi. Olha, grande imagem, olha que legal, esse é um deserto frio. Então, ser deserto significa baixa umidade do ar, não é isso? Você não tem, a umidade do ar é muito baixa, geralmente 10%, a concentração, a umidade relativa do ar é baixíssima. Não há praticamente águas na superfície e a população que vive aí, alguns nômades, sofrem exatamente com essa escassez física. Eu quero dar um exemplo de uma região que é desértica, aqui onde nós estamos falando, nessa área central da Ásia, que é o famoso Mar de Aral. Ocorreu uma intervenção antrópica no Aral, lá na década de 60, que gerou que é o maior problema ambiental, a salinização. Então, a intervenção em função da retirada do fluxo de 2 rios para canais de irrigação do algodão. Então, o Mar de Aral recebiam 2 rios, esses rios foram desviados, e como é uma área desértica, ocorre o quê? A salinização dos solos. Observe na imagem o poder das correntes frias aqui. A corrente do Chile e do Peru, a corrente de Benguela, a corrente fria da Califórnia. E quando eu observo, essas correntes frias criam desertos costeiros. O deserto aqui do Atacama, que eu já tinha comentado, e lá na África, o deserto chamado de Kalahari, e também o deserto da Namíbia. Então, as águas frias, elas promovem a formação de desertos costeiros. Aqui, tanto na fronteira do Chile e do Peru, no Atacama, que é a maior reserva mundial de minério de cobre, e nessa região, que é o deserto de Kalahari, onde eu tenho aqui a exploração de diamantes. Olha só a imagem, os grandes desertos africanos, o deserto do Saara. Lembrar, o deserto do Saara não há água na superfície. Por isso é classificado como desértico. Mas o subsolo possui grandes aquíferos. Vejam, não há água na superfície.
O Saara desenvolve-se, é importante que você aprenda sobre bacias sedimentares ricas em água, ricas em petróleo. Então aqui o Saara, que é uma continuidade desses desertos aqui do Oriente Médio. E vejam que nessa região eu coloquei aqui o delta do rio Nilo. O Nilo é o único rio que percorre o Saara, mantendo-se perene. Sabe por quê? Porque ele nasce numa região superúmida, porque ele recebe afluentes muito volumosos. Então aqui é o rio Nilo, o único rio que percorre esse grande, maior deserto com água o ano inteiro. Vejam que na África eu tenho uma área central, uma região superúmida. E aqui a região do rio Nilo e aqui a foz do rio Nilo. E essa imagem é exatamente para confirmar o que eu te disse há pouco. A área norte do continente africano tem grandes aquíferos. Esses aquíferos, quando afloram na superfície, formam os oásis. Então, o Saara é um deserto absoluto ou é um deserto relativo? Relativo, porque existe a presença de águas na sua superfície em forma de oásis, que são esses lagos que nós temos aqui nessas regiões do Saara. Olha aqui a tâmara, uma espécie de uma palmeira, uma árvore típica das regiões desérticas. Agora, aprenda. Existem dois termos que são distintos. Desertização é a expansão de uma área desértica. Desertização é a expansão por uma questão natural, enquanto que desertificação é causada esse problema ambiental pela conjunção de ações antrópicas inadequadas, mais uma condição de clima seco. Então, a desertificação causada por uma interação complexa de fatores naturais, de fatores biológicos, de fatores antrópicos, tá certo? Como o uso indevido, desmatamento, queimadas, que gera até mesmo a salinização dos solos. Essa imagem ela é fantástica. Problema da desertificação. Se te perguntarem, olha, qual é a maior área desertificada do mundo? Você logo dirá, é a região do Sahel. Salinização lá na Ásia Central, naquela região árida do Mar de Aral, no Ásia Central. E aqui, ao sul do deserto do Saara, eu tenho o maior núcleo de áreas desertificadas. Aqui é a região de estepes, a vegetação dessa região semiárida que é o Sahel. E saiba que o deserto do Saara, olha só que incrível a conexão no mundo. A poeira do deserto do Saara chega à Amazônia, os fluxos aqui, as partículas de poeira que chegam, viajam na elevada atmosfera e chegam aqui na bacia amazônica, melhorando o desempenho dos pobres solos amazônicos, porque os solos amazônicos são muito lixiviados, recebe essas partículas e melhora o desempenho. Aqui é a floresta amazônica recebendo essas poeiras. Aqui eu tenho uma tempestade de areia e aqui uma tempestade de poeira que viaja pelo Atlântico e chega à Amazônia. Isso não é incrível? Olha só. E mais um dado. Lá na região do Sahel, essa área que nós estudamos, o Saara, lembrar da tempestade de poeira que fertiliza, melhora os solos amazônicos. Gente, na região do Sahel, que é o maior núcleo de terras desertificadas, existe um projeto chamado a Grande Muralha Verde. 8.000 quilômetros de árvores plantadas aqui ao sul do Saara. Olha que incrível! Essa muralha verde
impede a expansão da desertificação nessa área. Nós temos aqui as mulheres, né, isso com esse plantio de florestas aí. Vocês sabem que algumas regiões, e aqui eu destaco o Oriente Médio, mas eu poderia destacar também o Saara. O subsolo tem água, mas tem também petróleo. Então, há um interesse, um grande interesse econômico nessas regiões. Lembrar também lá de Israel, onde você tem, através da tecnologia de irrigação por gotejamento, áreas desérticas como o deserto de Negev sendo cultivado, um canteiro ali, produzem muitas frutas, até mesmo para exportação. Então vimos uma grande área de regiões desérticas em várias partes do mundo. Por favor, revisa, registra, e eu espero que você tenha aprendido e tenha gostado da nossa aula. Até a nossa próxima aula com fenômenos climáticos. Um beijo, até lá!